Olá, bom dia a todos. Estamos aqui de volta com mais um vídeo do Lean Hub. E hoje, olá Guilherme, bom dia. Fala, pessoal. Alice Oi, oi, pessoal. e o Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós vamos lá conversar um pouco sobre um texto do Guilherme, que ele publicou no LinkedIn e nós vimos que tem tudo a ver com essas discussões que nós temos feito a respeito da gestão Lean, né, e das pessoas participando da gestão Lean, e ele traz uma correlação com os filhos, né, com a criação das crianças, com a maneira como a gente aborda as crianças. E apesar do texto não ter sido escrito exatamente durante a pandemia, mas todos nós temos vivido essa questão da permanência das crianças em casa, então é um tema que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando, quer seja aqui, quer seja do outro lado do mundo, na Austrália, super atual. Então, nós vamos chamar hoje o nosso querido Guilherme para fazer aí as primeiras considerações sobre esse texto magnífico entre as crianças e as pessoas que participam das organizações. Legal, Rosa, obrigado. Bom, esse texto, ele é um texto que eu publiquei originalmente em março de 16, né? Já tem um bom tempo aí, bem antes da gente imaginar qualquer pandemia. Na época, meus filhos estavam aí com 5 e 3 anos, né? E eu observava várias coisas, né, no comportamento deles, em como era a nossa relação, e coisas que eu também via embasamento em alguns dos livros de gestão que eu leio, né? E aí eu escrevi esse artigo que se chama Cinco Coisas que Meus Filhos Me Ensinaram sobre Gestão de Pessoas. Tá? E esses 5 elementos são, o primeiro é explicar o porquê das decisões, né? Então toda vez que a gente toma uma decisão, decide fazer alguma coisa, explicar para eles o porquê que a gente estava fazendo aquela coisa, o porquê que a gente tinha decidido daquele jeito, sempre tinha uma aderência melhor, né? E aí, fazendo paralelo com a empresa, né, a gente fala, a diretoria ali passa dias analisando cenários, analisando números para decidir um caminho estratégico para a companhia, e isso, quanto mais para baixo, mais rápido é passado, né? Mais curta é a mensagem, sem explicar muito o porquê das coisas, e depois se espera engajamento das pessoas, né? E não se consegue, né? O segundo ponto é confirmar se entenderam a mensagem que você passou, né? Então, com meus filhos é muito engraçado, que até hoje que eles estão mais velhos, quando eu falo alguma coisa e eu vejo que eles estão meio distraídos, que não estão atentos, eu falo, você entendeu o que eu falei? Entendi. Então fala aí o que eu falei. Aí vem uma mensagem totalmente diferente do que eu tinha passado, né? E isso acontece muito na nossa comunicação, né? A gente tem uma comunicação muito unilateral, a gente transmite e assume que o outro está entendendo o que a gente está falando, né? E tem duas coisas que pode acontecer nesse cenário. Um é a pessoa efetivamente não está entendendo, né? Sabe que não está entendendo, mas tem vergonha de falar por qualquer razão. E o outro é pior, que é a pessoa achar que está entendendo. E aí ela vai fazer uma coisa diferente do que você está querendo, não porque não entendeu o que você falou, mas porque entendeu outra coisa, né? Então essa questão de confirmar o que a pessoa vai fazer, né? Eu uso muito parafraseamento com meus filhos, né? Repete aí o que eu falei, então, né? É lógico que o adulto tem alguma uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas confirmar o que a pessoa entendeu é importante. A terceira é um comportamento infantil muito comum, né? Que é como a criança se sente segura em comunicar o que ela está fazendo, né? Então, criança passa o dia todo, tô indo lá fora, tô indo no banheiro, tô lendo, tô comendo, né? Eles gostam de falar o que estão fazendo, né? Você tá na sala, eles passam falando o que estão fazendo, né? Eles gostam de dizer, né? E isso é uma questão de segurança, assim, tô fazendo isso aqui, tá tudo bem, não tem problema, né? Então, é interessante que as empresas
mantenham portas de comunicação e de diálogo aberta para as pessoas se sentirem seguras de confirmar o que estão fazendo, como que estão fazendo, né? Principalmente a liderança aí para os seus liderados, né? O quarto ponto era a questão de ajudar versus fazer pela pessoa, né? E aí eu conto no artigo que toda vez que eu chegava para os meus filhos e falava assim, deixa eu fazer isso aí para você, eu era rejeitado da brincadeira, né? Não podia participar, né? Mas se eu chegasse assim, deixa eu te ajudar a fazer isso, né? Tá lá montando um quebra-cabeça. Se eu falasse, deixa eu fazer aqui para você, eles não deixavam. Se eu falasse, deixa eu te ajudar a montar o quebra-cabeça, eles deixavam, né? Então é interessante isso, assim, que as pessoas não querem elas não querem ser substituídas, né? Elas não querem que você faça por elas, elas querem que você ajude elas a conseguirem cumprir os objetivos delas, né? E o último ponto é a questão aí da liderança pelo exemplo, né? Falo, criança reage conforme suas reações, né? A criança usa muito do mimetismo, o ser humano usa muito do mimetismo para várias coisas, né? Adolescentes se tornam tribos muito parecidas aí uns com os outros, né? E casais se copiam bastante. Então, assim, é um mecanismo conhecido e estudado do ser humano. E criança faz muito isso, né? De copiar suas reações, copiar seu jeito de falar, copiar seus trejeitos, né? Suas expressões. Então, isso remete muito à questão da liderança pelo exemplo, né? Você mostrar como é que faz, você efetivamente fazer as coisas, tem um efeito muito maior do que contar para as pessoas o que elas devem fazer e como fazer e não ter essa ação, né? E o que é interessante disso tudo é isso, porque criança é muito... A grande diferença entre criança e adulto é que criança é muito imatura emocionalmente, né? Então as emoções são mais à flor da pele, elas são menos sensíveis ao sentimento alheio, né? Então elas gostaram, elas falam, elas não gostaram, elas falam também, né? Então é como esses 5 pontos, as relações são muito mais puras, mas tudo se reflete assim no ambiente empresarial, aí, no ambiente de gestão de pessoas, né? Muito legal, Guilherme, muito legal. Sabe que, particularmente, me tocou uma palavra que você disse, adesão, né? Então, assim, adesão àquilo que está sendo proposto. E no meu mestrado eu trabalhei com adesão ao tratamento do paciente que vive com HIV/AIDS, né? Então, esse aspecto que muitas vezes a gente considera que falou alguma coisa para alguém e alguém já entendeu, né? Por mais complexo que seja, então isso é extremamente importante e você trazer esse aspecto de como as pessoas vão se engajar e vão aderir àquilo que a liderança está falando, né? E eu me remeti a essa situação da adesão ao tratamento dos pacientes. Você tinha algo extremamente complexo, tipo tomar 33 comprimidos ao longo de 24 horas. Comprimidos que tinham jejum, comprimidos que não tinham jejum, que tinha que ser meia hora depois do almoço, que tinha que ser guardado em geladeira, né? E tinha tantas coisas que a hora que você perguntava para ele falava, dá para repetir, né? Então, assim, essa compreensão de que ao falar com o outro precisa ser confirmado, né? O aspecto da confirmação se o outro entendeu, para que promova de fato a compreensão por parte daquele que a gente está conversando, né? Porque senão fica simplesmente uma mera formalidade processual, né? Eu falei, Exatamente. sim, né? Então, Exatamente. A gente escuta isso, né? Mas eu falei para ele. é, Tá bom. Justificou, né? Mas, Rosa, você falando disso, né? As pré-consultas de enfermagem, né? É para traduzir tudo que o médico falou, confirmar para ver se o paciente entendeu, fazer outras orientações, né? Que são as orientações de enfermagem, né? Para o paciente sair dali sem dúvida, né? Porque é que a gente agora falou do relacionamento profissional-paciente, né? Mas é a mesma coisa na liderança, né? Na gestão, mesmo. Nossa, e como isso é importante, né? A comunicação e assim,
eu e a Rosa, na saúde, a gente percebe que a comunicação, vocês vão falar assim na indústria também, mas é um dos grandes problemas. A gente fez até um questionário, aplicou um questionário recentemente, e assim, problema de comunicação, as pessoas querem saber como resolver esse problema, né? Como se fosse o principal empecilho para uma boa gestão, para um bom relacionamento, é o problema de comunicação. Na indústria também acontece isso ou não? É mais tranquilo, assim, porque é mais padronizado? Não, olha, eu quero dar um exemplo legal, assim, um caso legal. Quando eu cheguei na Índia, o Luciano pode confirmar isso, né? Não era obrigado a usar capacete dentro da fábrica, né? Cara, toda metal mecânica no Brasil você tem que usar capacete dentro da fábrica, né? E lá, quando a gente chegou, ainda não era obrigado, né? Quando eu cheguei, ninguém usava, nem existiam os capacetes, né? Acho que quando o Luciano chegou lá, estava começando a ser obrigatório os capacetes. Já tinha. Cara, e aí você tem que construir o hábito de usar. Ninguém queria, né? Vamos combinar, na Índia andam 5 pessoas em cima de uma moto, aí 5 sem capacete, tá? Então, se você falar que ela tem que usar capacete dentro de uma fábrica, cara, ela não entende nada. E teve um custo de adesão muito grande, né, cara? Eu prezava muito pela segurança lá, então eu estava sempre mandando as pessoas voltarem a pôr capacete, voltarem a pôr óculos, voltar a pôr protetor auricular, tal. Aí um dia a gente está em cima de uma máquina lá, olhando umas coisas, e eu sempre que as pessoas, né, os operadores estavam perto de mim, eles me viam, como eu sempre estava mandando pôr, eles me viam, já iam colocando tudo, né? Conforme eu ia passando, eles iam colocando. Um dia a gente estava fazendo um evento em cima de uma máquina lá, e um operador estava sem capacete, né? E aí um funcionário meu daqui a pouco os dois começaram a bater boca lá. Começaram a discutir, começaram a bater boca em hindi, eu não estava entendendo nada. E aí eu falei, cara, o que é que tá rolando, né? Aí meu funcionário virou e falou assim, não, que eu mandei ele pôr o capacete, ele falou que não vai pôr, né? E aí eu falei com o cara, eu falei, cara, qual é a sua, né? Eu falei assim, você é o único operador dessa fábrica inteira que quando eu chego eu não ponho os EPIs, né? Toda vez eu tenho que te falar de novo, né? E você não quer usar capacete e tal, agora tá te pedindo, você tá brigando para não usar, né? Aí ele vira e fala assim, não, porque esse capacete aqui não serve para nada, porque se cair um componente desse na minha cabeça, não vai adiantar nada. Aí eu olhei para a cara dele, eu falei assim, cara, só para você ter uma ideia, os componentes dessa empresa são componentes de 40, 60 toneladas, né? Obviamente que se cair em cima da cabeça dele, o capacete não vai servir para absolutamente nada. Nada serve para absolutamente nada. Ele estava certíssimo sobre esse aspecto. Aí eu falei assim, cara, mas o capacete não é para se cair um componente na sua cabeça. Se cair um componente na sua cabeça, você vai morrer, não tem o que fazer, né? O capacete se você bater, os componentes não são cubos regulares, né? Os componentes são irregulares, tem abas para fora, tem componente que é diagonal. Você está distraído, você senta a cabeça numa chapa de aço, você abre a cabeça, entendeu? É para isso que é o capacete, né? Aí o cara, tá, né? Então, assim, eu gosto muito desse caso, que é assim, cara, o pessoal chegou e falou pro pessoal assim, vocês têm que usar capacete. Ele entendeu nova regra. Daí, né? Por quê? Né? Os caras ficam assim, esse componente de 40 toneladas cair na minha cabeça não muda nada. Não muda nada mesmo, não é para isso capacete. Ninguém explicou o porquê disso para eles, né? E ali eu entendi muito esse custo da aderência, né? Os caras usavam porque existe um certo respeito hierárquico e tal, mas, cara, ninguém entendeu nada de por que de repente antes não precisava, agora precisa e continua não adiantando para se cair um componente em cima da minha cabeça, né? Então eu gosto muito dessa história porque tem muito a ver com isso, né? Como foi comunicado, o porquê de ter que usar capacete, o que ele protege, né? Acho esse case bem interessante. Essa história do porquê eu faço paralelo com o modelo do arco e flecha de vocês, que é o alvo, né? O objetivo ali. Você põe a clareza onde você quer chegar. E travou, Luciano. Instabilidade na rede do Luciano, mas enquanto ele vai voltando, só fazer um comentário que esse relacionamento da comunicação não é só confirmar, né, que é o 2, né, mas é não explicar por quê
não sei se na indústria precisa disso, mas na saúde a gente tem o como explicar também, né? A gente tem falado muito agora, acho que é um tema mais atual, apesar que não, né? 1900, quanto que é? Aquele comunicação não violenta, né? O tal do CNV. O pessoal está aplicando Sim, muito para o cuidado com os filhos. Tem sido, a gente até fez uma live sobre isso e assim tinha muita gente, foi a nossa live que mais bombou. Por quê? Porque não era só o pessoal de Lean, né? Não era um interesse unicamente, exclusivamente sobre Lean. Era também sobre cuidar de filhos. Então, tinha muita gente assistindo que era pai, que era mãe, que não estava ali por causa do Lean. E a ideia sim. foi realmente falar sobre comunicação não violenta, inteligência emocional, e aí é um tema que também, né, entra ali para maternidade e paternidade, né, e também para tratar das pessoas. E a gente tem visto como a comunicação violenta, ao invés de informar e ajudar, ela gera raiva e a pessoa fica revoltada e aí não faz mesmo, entendeu? Então, acho que é importante a gente, no cuidado com os filhos, né? Às vezes está cansado, está bravo e tal, solta uma, você gera é ruim, né? Ou você às vezes eu sou a favor, né, de uma educação mais firme, até porque tive, né? Acho que era isso que eu ia falar, que eu acho que eu lembrei, que às vezes eu levava uma bronca e eu perguntava assim, mas por quê? Por que que eu tô de castigo que eu não tô entendendo? Alguém me explica? E aí eu ficava, Mas Eu acho que eu mas voltei, agora eu não caio mais, hein? agora tá legal. estável aí. Vou só encerrar minha ideia do porquê, Isso, ô Gui, eu não isso. sei, você deve ter uma influência também daquele livro do Simon Sinek, né? E aí, guardadas as devidas proporções, né? Claro que ali ele vai num porquê estratégico, né? Um porquê de Sei. inspirar pessoas, tudo, mas a gente pode fazer, independente do nível que você chega na organização, esse fator, eu não sei se você classifica algum deles como mais importante, mas é até uma pergunta legal para você responder. Se você tem algum desses 5 pontos que você acha que é mais importante, mas esse eu acho que é um fundamental. Só uma história rapidinha. Eu estava tendo uma conversa hoje com... na semana passada eu estava viajando, né, um projeto novo, e aí me ligaram hoje porque a gente acabou o diagnóstico e aí o pessoal naquela, né, volúpia de querer fazer coisa, a gente chegou à conclusão de que dá para fazer fluxos dedicados, né? E aí eles começaram a fazer fluxos dedicados, assim, atropelando tudo. E Todo o aí processo. me ligaram hoje para falar que eles estão tendo muita dificuldade com um team leader. Aí eu falei, tá, conte-me mais. E aí, no final das contas, começaram a fazer um negócio e nunca falaram pro cara o porquê que estão fazendo, o que é. É isso aí. Sai mexendo na área do E cara, né? eu falei, cara, eu acho que ele não vai gostar mesmo, né? De você sair mudando tudo sem explicar para ele por que você está fazendo isso. Total, gente. Aí você falaram, então você acha que é importante você estar com ele e explicar o porquê do trabalho? Falei, acho que é fundamental. Um pouquinho, né? Um pouquinho Tem importante. tudo a ver com respeito, né? Respeito pelas pessoas que fazem o trabalho, né? Também. É isso aí. É isso Mas e aí. E aí, Gui, você acha que tem até alguma coisa que é mais importante dos 5 itens aí? Cara, acho que juntando assim, juntando um pouco do que a Alice falou e que você falou, é o seguinte, quando meus filhos nasceram, cara, eu entrei muito numa vibe de educação positiva, comunicação não violenta, né? Cara, lógico que não é um mundo perfeito, né? Eu tinha uma amiga que falava que ela só via livro de educação positiva de pais, de homens. Ah, Então, assim, tem é alguma porque coisa, o pai tem também, né? A mãe tem que dar bronca, alguém tem que dar bronca, né? Então. O pai é o Então, que legalzão. assim, cara, lógico que tem momentos que você perde paciência, né? Tem momentos que você atropela todos esses princípios aí que se dane, né? Você tá de saco cheio, já falou 20 mil vezes, já explicou 20 mil vezes e a criança continua no emocional ali, você fica louco, né? É... Mas, cara, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que eu escrevi um pouco nessa sequência, né? Eu acho que eles são coisas complementares, assim. Você não consegue, por exemplo, explicar o porquê das suas decisões sem confirmar que a pessoa entendeu, né?
Você não consegue levar as pessoas no caminho das suas decisões sem dar o exemplo, sem mostrar o Uhum. norte, né? Sem ajudar a pessoa a construir aquilo, né? Sem manter uma porta de diálogo aberta para ela trazer as inseguranças. Então, eu acho que é tudo muito complementar nesse caminho, né? E tudo, tanto é que a gente está falando aqui, está se misturando um pouco do confirmar o que entendeu, com Uhum. explicar o porquê das decisões, né? O que só confirma isso, né? Esse exemplo que você deu agora é típico, né? A gente sai mexendo na área dos outros, e sem envolver direito as pessoas, sem conceituar elas, sem explicar para elas o porquê da mudança, né? Quando eu comecei a trabalhar, cara, o que eu escutei de projeto que Lean era mais uma moda, né, no início dos anos 2000 aí, eu ia fazer projetos, os caras falavam abertamente, não, a gente aqui já fez Just in Time, já fez Six Sigma, agora tá fazendo Lean, daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa, não se preocupe. Né? Isso era um discurso super comum. E que está muito ligado a isso, não tem problema, né? Talvez quando a empresa decidiu seguir o Just in Time, estrategicamente era o melhor momento para ela, foi o que ela entendeu, né? Foi o que a cúpula da empresa entendeu naquele momento, era o que tinha, né? Depois, quando a empresa decidiu partir para o Six Sigma, foi o que a cúpula da empresa entendeu. E quando resolveu partir para o Lean, foi o que a cúpula da empresa entendeu. Agora é importante que quando você transmita isso, que fala, cara, não é a nova moda que a gente está aderindo, né? Naquele momento, cara, a gente queria focar em just in time por causa disso, disso, né? Esses foram os nossos critérios de decisão. Num segundo momento, a gente estava com essa situação, esse cenário, e a gente decidiu partir para o Six Sigma, né? Então tem muito a ver com esse gap de comunicação, né? O cara tá lá trabalhando, um dia chega um monte de consultor e a empresa faz um evento de abertura, fala, olá pessoal, vamos implantar linha aqui agora, né? E o cara, na época então, nem tinha fonte de informação para saber o que era Lean, cara. Não tinha Uhum. material assim disponível na internet, nego publicando no LinkedIn, né? Era bem mais raiz aí, né? O Lean era muito incipiente no Brasil, né? Então eu acho que eles estão tudo muito conectados um com o outro, né? Nesse caso que você falou, cara, se você mantém um canal aberto com o líder da linha para ele colocar lá as inseguranças, colocar as incertezas, colocar o que ele está gostando e não está gostando, né? Internamente, né? Não você o consultor, né? Internamente tem que ter esse canal para o projeto Claro, estar certo, né, cara? Para os caras conseguir claro. evoluir ali e fazer as coisas avançarem. E individualmente nesse caso aí, porque ele já tem uma frustração, né? Então, Individualmente. No final, a gente, consultor, acaba fazendo muito isso, né, cara? Acaba muito, cara, não tem esse canal de apoio, as pessoas vêm se queixar com a gente. Você gera uma relação de confiança, o cara se queixa com você, né? A Fala, gente vira um pô, aconteceu isso, intermediário, isso, né? isso. A gente se Você escuta fica e um fala, ó, intermediário. daí, ó, Exatamente, porque por que o cara vem pra gente, né? Porque esse canal, lá na Índia também, cara, os caras vinham, ao mesmo tempo que eu, às vezes, descia a lenha nos caras, o que eu era acionado para resolução de conflito entre líder e liderado, foram incontáveis vezes, né? Ah, meu chefe fez isso, isso. E tinha coisa que era muito vaidade, né? Na Índia, lá onde eu trabalhava, tinha muito questão do nome do cargo, né? Então o cara era vice-gerente de manufatura. E você fala assim, cara, que cargo é esse? Não quer dizer nada, né? Vice-gerente de manufatura. Aí ele era supervisor, ele vice-gerente de manufatura. Aí o cara revê o organograma e tira o vice-gerente de manufatura, o cara fica possesso, fala, não, como assim? Não sou mais vice-gerente de manufatura? Eu falei, cara, você já não era, não existe isso. Não existe um vice-gerente, existe gerente supervisor. Se o cara tá de férias, alguém vai cumprir a função dele, não precisa ser vice-gerente, né? E aí, cara, um monte de conflito desse tipo, né? Do cara dos direcionamentos, não foi só esse, né? Esse eu lembro porque esse era os que deu dor de cabeça, porque o cara porque queria o vice-gerente ali, né? Mas o cara veio me procurar, não foi procurar o RH, não foi procurar o chefe dele, não foi procurar o meu chefe, né? Que era chefe do chefe dele, foi me procurar. Eu era um cara lateral ali no organograma, né? Então isso aconteceu incontáveis vezes, cara, nos outros departamentos, as pessoas virem procurar, porque no final você se posiciona como esse canal, as pessoas se sentem seguras, né? Ela vê que
que não morre ali, que elas não estão falando para você e você escuta e acabou, né? Que você está tentando dar um direcionamento para aquilo e você cria esse tipo de canal. E é isso que as empresas deveriam ter, né? Deveriam fazer. A gente fala muito de canal de escuta seguro, né, Guilherme? Tem que ter, Exatamente. tem que ser seguro de que não há um julgamento ali, né? Vai ouvir de fato e vai fazer a devida peneira do que é pessoal, do que é profissional, do que é técnico, né? Estava Exatamente. me lembrando aqui de um aspecto super assim presente na minha vida, que foi quando mudou na saúde para uso de luvas. Hoje, a gente pensa que isso é inconcebível, né? Você fazer um procedimento técnico na saúde sem luvas. Mas teve um momento em que isso não era a realidade. Assim, as pessoas iam lá e faziam procedimentos com sangue e secreções sem luva. E o interessante é que, assim, na época eu estava na faculdade, então a gente aprendeu usando luva, e claro, tem uma coisa de você desenvolver a percepção da sensibilidade com a luva, né? Mas olha só, explicava, falava do micro-organismo, falava da presença de vírus, bactérias, até o momento que entrou um negócio chamado AIDS no circuito. A influência da AIDS de forma transversal naquele momento foi uma coisa assim, mudou o comportamento. Até porque as pessoas estavam diante de uma coisa desconhecida. Então aí, olha, você tem que usar porque você vai entrar no quarto, não sabe o que. E aí foi como se fizesse virou, sabe? Coronavírus. Porque houve uma compreensão total. E aí, imaginem agora assim, né, o coronavírus, o que significou a coisa da máscara, do face shield, tem várias coisas aí, que é isso, para o adulto principalmente, né, ele precisa compreender mais do que entender só, né, ele tem que ter aquela coisa de que faça Porque para o sentido. adulto, no adulto rola, principalmente quando a gente fala de itens de segurança, rola uma racionalização do risco. Né? Então você fala assim, pô, quando a gente fala do capacete na fábrica, né? Você fala assim, cara, quantos casos houve de uma pessoa se distrair, dar uma cabeçada na peça e abrir a cabeça? Cara, não é muito. Né? É um caso raro. Né? Agora, a empresa não quer ter esse acidente. Né? Empresas não querem ter acidentes de trabalho. Né? Então, a empresa impõe o capacete porque ela não quer, ela quer 0 casos desses. Né? Só que o cara que está ali, ele sobrepõe a segurança, o risco da segurança, a qualquer praticidade dele. Né? Então você colocou aí sobre a sensibilidade. Né? Você está sem a luva, obviamente seu dedo, sua mão é muito mais sensível para procurar a veia, para tratar o paciente do que com luva. Né? Então você pondera o risco e fala assim, posso fazer sem luva, o risco de eu pegar qualquer coisa é muito baixo. Assim como o cara que usa capacete na fábrica, fala assim, esse capacete é ruim, fica me incomodando, eu tô suando, né? Isso, cara, especialmente lá na Índia, eu peguei dia de 48 graus na fábrica, né? Então, pô, dentro de um ambiente de caldeiraria, de solda, né? Tudo mais quente. Então o cara fala, não gosto de usar capacete porque eu suo, né? Então o cara não usa. Né? E aí, quando você aumenta o risco, então o que acontece quando vem o HIV? Ele aumenta o risco, né? Porque o risco é probabilidade versus impacto. Né? Então, assim, a probabilidade de eu pegar alguma coisa talvez seja a mesma com ou sem HIV. Né? Mas o impacto de eu pegar HIV é gigante, ainda mais quando começou. Né? Então, aí a pessoa começa a falar, não, o luva tá ótimo. Não, agora vamos usar luva porque luva é importante, né? Então muda a severidade, né? Muda a severidade. Então, quando a gente está falando aí de equipamento de segurança, principalmente, e não só para segurança, né? Mesmo para gestão, né? Decisões aí, a gente adulto sempre coloca o risco em cima, né? Calcula o risco em cima da nossa decisão. Né? E aí, quando o risco aumenta, a gente toma uma decisão diferente. E nem toda criança, acho que a maioria não tem essa sensibilidade do risco, né? Por isso que faz loucura.
né? Faz as coisas. Nossa, Exatamente. moleque, Não, você criança pulou tem daí, zero. pelo amor de Deus. Tipo, Exatamente. então a gente tem essa noção, e eu acho que isso tudo vem de falar também, de se comunicar. A gente trabalha com pessoas com conhecimentos diferentes, com backgrounds diferentes, quando a gente explica, mostra, né? Tem aquela coisa da andragogia, né? Então, se a gente gasta um tempo ali, a gente faz a pessoa realmente entender, que foi o caso do capacete, né? E essa comunicação fica mais fácil, não fica desgastante, você não precisa ficar falando, ei, bota aí de novo, né? Então, assim, meio que se trata na raiz, né? Na causa raiz do problema, que foi, pô, não entendi por que disso, eu não vou fazer, sabe? Então, acho que essa análise, né, de se aprofundar mais nas necessidades do outro que está ouvindo, né? Será que ele entendeu? Né? Será que ele sabe a importância disso? Né? Então, se questionar isso como líder e tentar fazer esse exercício, né? Isso é um pouquinho do que eu explorei da outra vez lá, do conhecimento, ambiente e atitude. Se você dá conhecimento, dá condição e o cara não quiser fazer, aí é um outro problema. Aí, tchau. Exatamente. É isso aí. Bela, tchau. Legal, pessoal. Bom bate-papo. Ana, foi muito bom, foi muito bom. Como é que a gente sempre encerra aí? Tem sininho, tem inscrição no canal. Todos os botões aí, todos os botões em volta do... Menos o dislike. Todos os botões que estiver em volta aí, pode apertar. E se você acha que esse vídeo vai iluminar alguém, ajudar alguém que você está trabalhando, assim, um colega teu, pode compartilhar também e encaminhar os vídeos do canal. A gente está aqui mesmo para levar, para discutir esses temas e poder ajudar cada um que está aí na linha de frente. Luciano. É o último comentário que eu vou fazer, até para dar o link para o próximo vídeo, que vocês não podem perder. Se você explicar o porquê, as pessoas vão entender que não precisa fazer VSM para começar o projeto. Ai. Isso é uma ótima discussão. A meio. Vai ficar para a próxima. Vamos fazer um debate aqui, vamos colocar a favor e contra. Claro, estilo CNN. Tá, gente. Beleza. Então tá, até a próxima, Um pessoal. abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.